complete. Last night, we have seen the divine economy in the Son becoming incarnated with the Father. Ontem à noite nós havíamos visto a economia de Deus no Filho encarnado e com o Pai. The Son becoming incarnated in order that God could dispense himself into his chosen people. O Filho se encarnou para que o Deus possa se dispensar para o seu povo escolhido. But the Son didn't do it just by himself alone. Entretanto, o Filho não o fez somente ele sozinho, He did it with the Father. mas ele fez com o Pai. Now we come to the second point. Agora nós chegamos ao segundo ponto. That is, when the Son became incarnated Isto é, quando o Filho se encarnou, to be the embodiment of God, se tornou a corporificação de Deus, he did it also by the Spirit. ele fez também pelo Espírito. He did it not only with the Father, but also by the Spirit. Então ele não só fez com o Pai, ele também o fez pelo Espírito. So this morning the subject is this: Portanto, nesta manhã o tema é este: the divine economy a economia divina, in the conception and ministry of Jesus na concepção e ministério de Jesus, by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. Yesterday we have seen the incarnation and the human living of Christ. Ontem nós vimos sobre a encarnação e viver humano de Cristo. That was with the Father. Aquilo o qual era com o Pai. And this morning we are going to see the conception and the ministry of Jesus. Mas nesta manhã nós vamos ver a concepção e o ministério de Jesus. This is by the Holy Spirit. E isso é pelo Espírito Santo. The incarnation and human living. A encarnação e o viver humano, That means the very God became a man. significa que o próprio Deus se tornou um homem. Incarnation simply means God becoming a man. A encarnação sempre significa que Deus se tornou um homem. And the human living means that God lived a life in man on this earth. E o viver humano significa Deus como homem vivendo um viver nesta terra. This was done by the Son with the Father. Isso foi feito pelo Filho com o Pai. For God dispensing. Pelo dispensar de Deus. Now we have come to see how Jesus was conceived and born. Porém, agora nós temos que ver como Jesus foi concebido e como ele nasceu. Not just God incarnated, Não apenas Deus encarnado, but also Jesus conceived and born. mas Jesus também foi concebido e nascido. You have to see these two ends. Você tem que ver essas duas extremidades. The end of God coming to be incarnated. Do lado de Deus se tornando carne. And encarnado. then this end, Jesus was conceived and born. E por outra extremidade, Jesus sendo concebido e nascido. On the one hand, it was God coming to be incarnated. De um lado, ele era Deus se tornando encarnado. On the other end, it is Jesus was conceived in the womb and was born out of the mother's womb. Mas, por outro lado, ele foi concebido e saiu do ventre materno. This was by the Holy Spirit. Mas agora, esse é pelo Espírito Santo. After Jesus was born and grown up, Após Jesus ter nascido e crescido, up to 30 years of age, mais ou menos aos 30 anos de idade, he came out to minister, to work for God. ele saiu para fazer ministério de Deus, a obra de Deus, The Spirit descended upon him e o Espírito desceu sobre ele to anoint him and to empower him. para
ungí-lo e empoderá-lo. This is Jesus' ministry for God. Esse é Jesus ministrando a Deus. It is also by the Holy Spirit. Isso tudo também é pelo Espírito Santo. I know this is not a simple matter. Eu sei que esse não é um assunto simples. This is not so easy for all of us to enter into all the crucial points. Não é assim tão fácil que para todos nós entrarmos nesses todos esses pontos I principais. would say this is the most complicating factor in the New Testament. Gostaria de dizer que esse é o fator mais complicado do Novo Testamento. Of course, you have to consider a little bit in this way. Claro que vocês têm pensado um pouco dessa maneira. God became a man, Deus se tornou um homem that he may dispense himself into man. para que ele possa dispensar-se a si mesmo para dentro do And homem. this God is triune. E esse Deus é triuno. The Father, the Son, and the Spirit. O Pai, o Filho e o Espírito. And this God became a man. E esse Deus se tornou um homem. And this indicates that God and man became one. Isso indica que Deus e o homem se tornaram um. On the one hand, he is still God, De um lado, ele ainda é Deus, but on the other hand, he is also man. mas por outro lado, ele é também o homem. Now you can see all the complications. Agora vocês podem ver toda a complicação. This is the hardest thing for the Bible student to understand. Isso é a coisa mais difícil para os estudantes da Bíblia entenderem. And this is also the most complicating thing for the Bible teachers to teach people. Também é a coisa mais complicada para que os mestres da Bíblia ensinassem às pessoas. It is where, or it is here, that all the great teachers of the Bible make mistakes. É exatamente aqui que todos os mestres grandes, eles cometem erro. But we have to spend more time to enter into it, Nós temos que gastar mais tempo para penetrar nisso. not just to learn the doctrines, Não apenas aprender doutrina, not to learn theology, não apenas aprender a teologia, but to find out the secret for our experience of the triune God. mas descobrir segredos através da nossa experiência do Deus triuno. That we may enjoy the triune God in His dispensing. A fim de que possamos desfrutar o Deus triuno no seu dispensar. Now, Agora, I would point out to you the conception of Jesus. eu vou apontar a vocês sobre a concepção de Jesus. We know the conception of any human person Vocês sabem que a concepção de qualquer ser humano is always by the father with the mother. é sempre através do pai e a mãe. The conception of a human being is always by the father with the mother. Então a concepção de qualquer ser humano é sempre através do pai com a mãe. But the conception of Jesus is absolutely different. Mas a concepção de Jesus é absolutamente diferente. The conception of Jesus is not by a human father with a human mother. Mas a concepção de Jesus não foi por um pai humano e uma mãe humana. The conception of Jesus is by the Holy Spirit with a human virgin. A concepção de Jesus foi pelo Espírito Santo com uma virgem humana. You have to realize this term, the Holy Spirit. Você deve perceber esse termo. And Espírito Santo human virgin. e a virgem humana. The Holy Spirit, no doubt, is God. O Espírito Santo, sem dúvida, é Deus. And the human virgin, no doubt, is a person, a human person. E a virgem humana, sem dúvida, é uma pessoa humana. Here you have God as the Holy Spirit. Aqui você tem Deus como o
Espírito Santo. You have a human person as the human virgin. E você tem a pessoa humana da Virgem humana. In other words, in the conception of Jesus, both God and man are involved. E, em outras palavras, na concepção de Jesus, tanto o homem e o ser humano estava lá. Surely this is not a common conception. Certamente isso não é uma concepção comum. This is a conception extraordinary. Esta é uma concepção extraordinária. Too special. E muito especial. It is a conception of God with man. Essa é a concepção de Deus com o homem. In the human conception, there's only one kind of essence. Na concepção humana, há apenas um tipo de essência, That is human essence. que é a essência humana. The father is human, O pai é humano and the mother is e human. a mãe é humana. Both are human. Os dois, ambos são humanos. Human. Humanos com humanos. Yes, the human essence. E eles têm essência humana, No other essence. não outra essência. But with the conception of Jesus, Mas na concepção de Jesus it is altogether different. é totalmente diferente. This conception of Jesus is of God and man. Essa concepção de Jesus é Deus e um homem. It is of two essences, Isso é de duas essências, two kinds of essence. dois tipos de essências. The divine essence A essência divina and the human essence. e a essência humana. You must see these and you must remember these. Você precisa ver isso e lembrar disso. We, the human beings, were all conceived of one kind of essence, that is the human essence. Todos nós, seres humanos, somos concebidos de uma única essência, que é a essência humana. But Jesus was conceived of two kinds of essences. Mas Jesus foi concebido em dois tipos de essências. The human essence, no, the divine essence and the human essence. A essência divina e a essência humana. He was conceived with these two essences. Ele foi concebido com essas duas essências. So he was born of two elements. Assim, ele nasceu com os dois elementos. The divine element and the human element. O elemento divino e o elemento humano. So he possessed two kinds of natures. Assim, ele possui dois tipos de natureza. The divine nature and the human nature. A natureza divina e a natureza humana. Two essences, Duas essências, two elements, dois elementos two natures. e duas naturezas. So he was born both God and man. Ele nasceu tanto Deus como homem. He was not only born man, Ele não somente nasceu, but he was also born God. ele também nasceu Deus. So he was both God and man. Então ele nasceu tanto homem como Deus. So he was a God man. Então ele era um homem Deus. Marvelous, Maravilhoso. right? Não é? In him, Nele, God and man joined together. tanto Deus como homem estão juntos, unidos. In him, God and man became one. Nele, Deus e o homem se tornaram um. This is marvelous. Isso é maravilhoso. In human history, Na história humana, of the time when Jesus was born, até o tempo em que Jesus nasceu, 4,000 years passed. 4.000 anos passaram. There had never been such a person. Ainda não havia tal pessoa. A person of two essences, Uma pessoa que tenha duas essências, of two elements, que tenha dois elementos, of two natures, que tenha duas naturezas, to be both God and man. para ser tanto Deus como homem. But in Jesus, Mas em Jesus, you could see both God and man. você pode ver tanto homem, tanto Deus como homem. In this one person, E nessa única pessoa, God is here and man is also here.
Deus está aqui, o homem também está aqui. And the two, God and man, are not separate, E os dois, Deus e o homem, não são separados, but are united, mas estão joined, unidos e even mingled. até amalgamados. Hallelujah. Aleluia. God and man became one person. Deus e o homem se tornaram um homem. And this one person is of two essences, E essa única pessoa tem duas essências, of two elements, de dois elementos, and of two nature. é de duas naturezas. Yes, one person. E ainda uma pessoa só. Wonderful. É maravilhoso. This is our Savior. Então esse é o nosso Salvador. Today, when most of the Christians celebrate Christmas, Hoje a maioria dos cristãos celebram Natal. they only realize that a Savior was born to mankind. Eles apenas perceberam de que Salvador nasceu no ser humano. I don't believe they realize much that this child born in the manger Mas eu não acredito que eles tenham percebido tanto de que essa criança que nasceu numa manjedoura is a person who is both God and man. é uma pessoa que é tanto Deus como homem. I don't believe Eu não acredito that they realize that in this child que eles percebem que nessa criança there is the divine essence, havia a essência divina and there's also the human essence. e também havia a essência humana. In this child in the manger, Nessa criança no manjedouro there are two elements, havia dois elementos, the divine and the human. elemento divino e humano. And this little child E nessa pequena criança, in the manger has two natures, no manjedouro havia duas naturezas, the divine nature and the human a nature. natureza divina e a natureza humana. Maya, this little babe in the manger, Ou esse pequeno bebê no manjedouro, is both God and man. tanto Deus como homem. How about this? Que tal isso? Oh, here is a little babe. Oh, ele é um pequeno bebê. Little babe. Pequeno bebê. He is God Ele é Deus and man. e homem. Isaiah 9:6 tells us, Isaías 9:6 nos diz: a child born to us. menino nos nasceu. Yes, his name is called the Mighty God. E seu nome é chamado de Deus Todo Altíssimo. A child born in a manger. E uma criança nasceu no manjedouro. He is called the Mighty God. Mas ele é chamado de Deus Poderoso. So, from his very youth, Mas na sua juventude, he was God. ele era Deus. And he had Ele tinha God's element. elemento de Deus. And he had God's essence. E ele tinha a essência de Deus. And he had God's nature. E ele tinha a natureza de Deus. Okay. Tá bom. Then, according to Luke, you grew up to 12 years of age. Segundo Lucas, ele cresceu até os 12. He went to Jerusalem. E ele foi para Jerusalém. When you read that story, Quando você leu essa história, did you realize that little kid, 12 years of age, você percebeu que aquele menino de 12 anos de idade, he was both God and man? ele era tanto Deus como homem? Do you realize that? Você tinha percebido isso? That he has both human element and divine element. Mas ele tinha tanto elemento divino como elemento humano. His composition, his constitution is of two elements. A constituição dele é de dois The elementos. divine element, the human element. Elemento divino e elemento humano. Did you realize when you read Luke chapter 2 Você percebeu de que quando você leu Lucas 2, about Jesus being 12 years of age, quando Jesus tinha 12 anos de idade, he was God, ele era Deus, possessing divine element, possuindo elemento divino, having the divine nature? tendo a natureza divina. Think about Considere um pouco isso. it. See?
Esse? Okay. Tá bom. Then, 18 years later, E 18 anos depois, when you became 30, quando ele se tornou aos 30 anos de idade, according to God's law, segundo a lei de Deus, 30 is a full age. 30 anos é uma idade completa. A priest must be 30 years of age. Um sacerdote tem que ser de 30 anos de idade. Otherwise, a man is underage to be a priest. Nenhum homem abaixo de 30 anos pode ser um sacerdote. You have to be full in age. Você tem que se completar na idade That is 30. para servir. Now, the Lord Jesus came out Então o Senhor Jesus saiu at the age of 30 aos 30 anos de idade to minister, para ministrar, to serve God, to preach the gospel, to carry out God's economy. para servir a Deus, para pregar o Evangelho e para levar adiante a economia de Deus. He needs to be baptized Então ele precisava ser batizado. because he was a man. Porque ele era um homem. He was an Israelite. Ele era de Israel. He could not be an exception. Ele não podia ser uma exceção. By the time when John the Baptist came out, Quando João Batista veio, God ordained all Israelites to be baptized. Deus ordenou de que todo o povo de Israel fosse batizado. And Jesus, as a man, Jesus era um homem, as one of the Israelites, como dos israelitas. he had to be baptized. Ele tinha que ser batizado. And he was. E ele foi. After being E baptized, após ser batizado, he came out of the water. ele saiu da água. You know what happened? Sabe o que aconteceu? What happened? O que aconteceu? I tell you, Vou dizer-lhes, three things happened. 3 coisas aconteceram. Number one, the heaven opened. Primeiro, o céu se abriu. Number two, Número 2, the Holy Spirit, o Espírito Santo, like a dove, como uma pomba, soaring in air, voando pelo ar, descended upon Jesus. desceu sobre Jesus. And then number three, E em terceiro, from the heaven, do céu, the Father spoke. o Pai falou: This is my beloved Son, Este é o meu filho amado, in whom I delight. em quem me compraste. Now, don't you think, don't you realize, Você não pensa, você não percebeu? don't you see, you get in trouble this morning? Você não vê que nessa manhã você entrou numa enrascada? What trouble? Que enrascada? Two troubles, Há 2 problemas aqui. or two problems. Há duas dificuldades. One is that, Um é, Brother Lee, irmão Lee, didn't you point out to us você não mostrou that the Son came with the Father, de que o filho veio com o pai and the Father was with the Son, e o pai estava com o filho and the Father was even in the e Son? o pai estava até dentro do filho? How come now the Father still in the heavens? Como pode agora o pai ainda está no céu? And the Father spoke from the E heavens. o pai falou lá do céu. You have pointed to us Você acabou de nos mostrar that the Son and the Father are not separate. de que o filho e o pai não são separados. The Son and the Father are one. E o filho e o pai são um. The Son is in the Father is in the O Son. filho está no pai e o pai está no filho. Brother Lee, how come? Não li, o que é isso? Now the Son was on the earth, E agora o filho está na terra, and the Father was e there o pai está in lá, the heavens. lá no céu. Tell us how about this? Me diga aí, Well, how about this? que tal isso, irmão? I ask you, how about this? You tell me, how about this? Vocês me digam o que é isso. You tell me, how about this? Vocês me digam. Huh? What? Mystery? This is not a good answer. Não é uma boa resposta. This is not a satisfactory answer. Não é uma resposta satisfatória. I cannot be satisfied. Eu não fico satisfeito com isso.
Wonderful, neither wonderful is the good answer. Também o maravilhoso não é uma boa resposta. Marvelous, wonderful, excellent, Excelente, admirável, all are good words. todas essas palavras. But none can answer our problem. Mas ninguém pode responder nosso problema. Another problem Outro problema is that, é que, Brother Lee, Lee, you have just pointed out to us this morning nessa manhã você acabou também de that demonstrar this Jesus was conceived of the Holy Spirit. que esse Jesus foi concebido pelo And Espírito he Santo. was born of this Holy Spirit. Ele nasceu desse Espírito Santo. And this Holy Spirit, as the divine element, is the constituent of Jesus. E esse Espírito Santo, como elemento divino, são constituintes do Jesus. Didn't Jesus have the Spirit already? Não tinha Jesus já o Espírito? He was born of the Holy Spirit. Ele até nasceu do Espírito Santo. Surely he had the Holy Spirit, right? Certamente ele tinha o Espírito Santo, certo? As he had already the Holy Spirit. E ele já tinha o Espírito Santo. How come now the Spirit is above his head, E como é que agora o Espírito Santo está sobre a sua cabeça? soaring in the sky, Voando no espaço. and descending upon him? E descendo sobre ele? What is this? Que isso? Human nature needs spirit. Say it loudly, say it loudly. Fala alto. A natureza humana de Jesus precisava receber o Espírito. Okay. Say, okay, David, you come, please. This is Jesus. Esse é Jesus. He was born of the Holy Spirit. Ele nasceu do Espírito Santo. And his constitution is of the Holy Spirit and of the human. E a sua constituição é do Espírito Santo e também humano. Surely he had the Holy Spirit. Certamente ele tem o Espírito The Santo. Holy Spirit was a part of his constitution. E o Espírito Santo é uma parte da sua constituição. Right? When he was, go. Não vai. Yeah. When he was baptized, Ele foi batizado, right? certo? He had the Holy Spirit. Ele tinha o Espírito Santo. Now, after baptism, he was standing here. E depois de batizado ele ficou em pé. He was standing Ele here está em pé with the Holy Spirit as a part of his constitution. com o Espírito Santo como uma parte da sua constituição. Am I right? Estou certo? The Holy Spirit was with him already. O Espírito Santo já está no interior. Even while he was standing there, he still possessed the Holy Spirit. Ele estando em pé aqui, ele já possui o Espírito Santo. Now, how come the Holy Spirit came down from heaven, soaring above his head, Por que o Espírito Santo como bomba voando no céu? descended upon him? Descendo sobre ele? What is this? O que é isso? Are there two spirits? Two Holy Spirits? Há dois Espíritos, Only one Holy Spirit, right? há somente um Espírito Santo. And he got it. He got it already, right? Então ele já tinha. He got it already. Tinha o Espírito. When he was born, he got the Holy Spirit already. Quando ele nasceu, ele já ganhou, ele já tem o Espírito. He still has Espírito it. Santo. Ele tinha o Espírito Santo. Now, the Holy Spirit is descending upon him. Mas agora o Espírito Santo está descendo sobre Wow, what is this? ele. O que é isso? You answer me. Vocês me respondam. Testemunho. Think about it. Anyhow. Considere de qualquer maneira. Speak loudly. Fala alto.
for the ministry. That's very good. Anointing for the ministry. Isso é muito bom. Ungir para o ministério. But, Mas, brother, irmão, didn't Jesus, before this time, have the Holy Spirit already? mas Jesus já não tinha antes daquela vez o Espírito Santo? Yes, right? Certo? Sim. We say yes. Você deve dizer sim. Now, why then he still needed the Holy Spirit? Por que então ele continua precisando do Espírito Santo? Human nature spirit. Give a testament for me. Now, you could see Você pode ver the two things here. aqui há duas coisas: The conception a concepção and the ministry. e o ministério. Conception is for him to exist, Concepção é para ele existir, right? não é? Ministry is for him to work. É para ele trabalhar. To exist is one thing. Para existir é uma coisa, To work is another thing. fazer a obra é outra coisa. This morning, we all are here existing. Nessa manhã, todos nós estamos aqui existindo. We all can exist. Todos podemos existir. And we all are existing. Todos estamos existindo. But to work Mas para trabalhar has a problem. é um problema. And some here can work on electricity, Alguns aqui podem trabalhar na eletricidade, but some cannot. mas outros não podem. We all can exist. Todos podemos existir. We all can exist. Todos existimos. In existence, there's no difference. Na existência não temos diferença, But we still need to work. mas nós ainda precisamos trabalhar. Just to exist is not adequate. Apenas existir não é We adequado. need to work. Nós precisamos trabalhar. To work needs some more qualification. Para trabalhar precisa de mais qualificação. Yes, Jesus was conceived Sim, Jesus foi concebido and born of the Holy Spirit. e nascido do Espírito Santo. That was only good for his existence. Isso é apenas bom para a sua existência. But for him to work, Mas para ele trabalhar, to carry out God's ministry, para ele executar o ministério de Deus, he needed an extraordinary qualification. ele precisou de uma qualificação extraordinária. In other words, he needed more of the Holy Spirit. Em outras palavras, ele precisa de mais Espírito Santo. The Holy Spirit he had received in his conception and birth was only good for him to exist. O Espírito Santo que ele recebeu na sua concepção e nascimento é bom apenas para a sua existência. For his work, Mas para o seu trabalho, he needed more of the Holy Spirit. ele precisou de mais do Espírito Santo. The Holy Spirit he had received at his conception O Espírito Santo que ele recebeu na sua concepção was for his being, é para o seu existir, for his existence. é para ele ser. Now he began to minister. E agora ele começou a ministrar. For his ministry, he needed more of the Holy Spirit. Para o seu ministério ele precisa de mais do Espírito Santo. The first portion A primeira porção is essential. é essencial. The second portion A segunda porção is economical. é econômica. For him to be such a person, Para ele ser tal pessoa,
he needed to be conceived and born of the Holy Spirit. Ele precisava ser concebido e nascido pelo Espírito Santo. He needed the essence of the Holy Spirit. Ele precisou para a essência. He needed the essence of the Holy Spirit for him to exist. Então ele precisava da essência do Espírito Santo para ele existir. So this is essential. Isso é essencial. Now, for his work, Agora para a sua obra, for his ministry, para o seu ministério, he needed the power of the Holy ele Spirit. precisou do poder do Espírito Santo. This is not the essence, but the power. Isso não é uma essência, é o poder. The essence is essential, A essência é essencial. and the power is E economical. o poder é econômico. Essentially, Essencialmente, he had the Holy Spirit already ele já tinha o Espírito Santo as the divine essence for him to exist, como a essência divina para ele existir, to be such a person. para ele ser tal pessoa. But now, Mas agora, he began to minister. ele começou a ministrar. For his ministry, Para o seu ministério, he needed the power of the Holy Spirit. ele precisava do poder do Not Espírito. essentially, but economically. Agora, não essencialmente, agora economicamente. How about this? Que tal isso? Essentially, Essencialmente, the Holy Spirit has the essence of Jesus' person. o Espírito Santo é como a essência da pessoa de Jesus. Can never be separated from Jesus. Não pode nunca se separar do Senhor Jesus. And the Holy Spirit, in this sense, never left Jesus. Nesse sentido, o Espírito Santo jamais deixou Jesus. But listen, Mas ouçam, economically, economicamente, the Holy Spirit as the power o Espírito Santo como um poder may come and may go, pode vir, pode ir, may stay and may leave. pode ficar, pode deixar. Let me say again, Deixa eu dizer novamente, essentially, essencialmente, the Holy Spirit as the essence of Jesus' person o Espírito Santo como a essência da pessoa de Jesus. can never be separated from Jesus. Jamais pode se separar de Jesus. Because this Holy Spirit is the essence, the element of this person. Porque esse Espírito Santo é a essência, o elemento dessa pessoa Jesus. If this Holy Spirit leaves this person, that means the essence takes off. Espírito Santo, se deixar essa pessoa Jesus, significa que a essência se foi. Then his existence will be damaged. Então a sua existência será danificada. And his person will be just killed. E a sua pessoa então é morta. Because the Holy Spirit essentially was his part of his being. Porque o Espírito Santo essencialmente é parte do seu ser. But economically speaking, Mas falando economicamente, the Holy Spirit as a power o Espírito Santo como um poder came upon him veio sobre ele to empower him para empoderá-lo, to work for God. para trabalhar para Deus. This power E esse poder may come, pode vir may remain, e pode ficar, or may go. ou pode ir. This is fine. Vocês viram o ponto? When this power comes, Quando essa parte vem, it doesn't add something to his being. ele não age alguma coisa sobre a sua existência. When this power goes, E quando essa parte vai, it doesn't mean his being is damaged. não significa que o seu ser é danificado. How about this? Que tal isso? So what? Então, So this morning, nessa manhã, I'm not teaching theology. não estou ensinando teologia, Yes, I would ask you all mas ainda vou to pedir para learn vocês two words, aprender duas palavras. essence.
essência economy. e econômica. Then you have essential, Você tem essencial economical. e econômico. Then you have Então, essentially, essencialmente economically. e economicamente. Learn this. Aprenda isso. In his conception, Na sua concepção, at his birth, que é o seu nascimento, the Holy Spirit of God e o seu nascimento, was an essence, o Espírito Santo era a essência, the divine essence a essência divina, that became the constitution of Jesus' being. que se tornou a constituição do ser de Jesus. That is essential. Isso é essência. Essentially speaking, Essencialmente the falando, Holy Spirit o Espírito Santo can never be separated from the person of Jesus. não pode jamais se separar da pessoa de Jesus. This is essentially speaking. Isso é falando essencialmente. Do lado essencial. But Mas, at the 30 years of age, 30 anos chegaram, Jesus began to work for God. quando Jesus começou a trabalhar para At Deus. this juncture, Então, nessa the Holy Spirit and the power junção, o Espírito Santo como o poder came upon him. veio sobre ele. Not essentially, Não essencialmente, but economically. mas economicamente. The Holy Spirit O Espírito Santo came upon Jesus veio sobre Jesus. when he was 30 years of age. Quando ele tinha 30 anos de idade. Was not essential to his being, Não é essencial para ser o seu existir, but economical to his work. mas é econômico para o seu trabalho. Essentially speaking, Falando de uma maneira the essencial. Holy Spirit could never leave Jesus. Falando essencial, o seu Espírito Santo não pode jamais deixar Jesus. But economically speaking, Mas, economicamente falando, the Holy Spirit may come pode vir, and may go, pode ir, may stay pode ficar, or may leave. pode deixar. Is this clear to you all? Isso está claro para todos vocês? Hallelujah. Aleluia. So what? Assim, For Jesus to be conceived para Jesus ser concebido and to be born, e nascer, the Holy Spirit of God o Espírito Santo de Deus was the essence. era a essência See? de, For Jesus to be born, para Jesus nascer, to come into existence, para chegar, vir à existência. the Holy Spirit of O God Espírito Santo de Deus became an essence, se tornou uma essência, an essence of Jesus' being, e a essência do ser de Jesus, an element of his person. elemento da sua pessoa. And this element became one of the two natures of Jesus. E esse elemento se tornou uma das duas naturezas de Jesus. This is the divine essence. Essa é a essência divina. This is essential. Isso é essencial. And essentially speaking, this element and this nature could never take out. Essencialmente falando que essa natureza, esse elemento não pode jamais deixá-lo. Hallelujah. Aleluia. This is for Jesus' existence, Isso é para a existência de Jesus, for his being para o seu ser, and for his person. para a sua pessoa. But, hallelujah. Mas, aleluia. He came out at the year of 30 Ele veio no ano quando tinha 30 anos to minister for God. para ministrar para Deus. He needed divine power. Ele precisou He needed divine equipment. do poder divino, do equipamento divino. So the Holy Spirit of God, Assim, o Espírito Santo de Deus, as power, como poder, came upon him again economically, veio sobre ele novamente economicamente, not essentially. não essencialmente. Essentially, the Holy Spirit came already. Essencialmente, o Espírito Santo já veio. Even essentially, the Holy Spirit was still there with Jesus as Jesus' element. O
essencialmente o Espírito Santo até mesmo já estava com o Senhor Jesus. But economically, Mas economicamente, Jesus still needs Jesus continua the precisando Holy Spirit of God as power do Espírito Santo de Deus com o to poder empower him, para fortalecê-lo, not for him to exist, não para ele existir, but for him to work for God. ele trabalhar para Deus. Dear saints, Queridos santos, for our God to dispense himself into us is not a simple thing. para nosso Deus dispensar a si mesmo para dentro de nós não é uma coisa simples. My burden is to spend some more time with you all to see all these mysterious divine things. Meu encargo é gastar todo o tempo para ver com vocês essas coisas divinas misteriosas. We still need Nós continuamos, 3 or 4 days more. nós ainda precisamos de mais 3 ou I 4 believe dias. after another 3 days, Eu acredito que mais 3 dias. we'll all will have a full picture. Todos nós teremos uma figura completa. But Mas, right now, I'd like to tell you mas agora mesmo eu quero dizer, what Jesus had experienced, we need to experience. o que Jesus experimentou, nós também precisamos You experimentar. know, we all need to be born of the Holy Spirit. Todos nós precisamos nascer do Espírito Santo. This is our regeneration. Essa é a nossa regeneração. This is our new birth, rebirth. Nosso novo nascimento. Hallelujah. We Aleluia. all have got this birth. Todos nós já ganhamos isso. We all have been reborn of the Holy Spirit. Todos nós nascemos novamente do So we Espírito. all have the Holy Spirit within us. Nós já temos o Espírito Santo dentro de nós. Yes, we still need more. Mas nós ainda precisamos mais. Essentially, Essencialmente, at our regeneration, we have received the Holy Spirit. na regeneração já recebemos o Espírito Santo. But economically, Mas economicamente, we still need the Holy Spirit. nós ainda precisamos do Espírito Santo. Even this morning, while I'm speaking, Mesmo nessa manhã, enquanto eu falo, economically, I still need the Holy Spirit as my power. economicamente eu preciso do Espírito Santo como meu poder. But this doesn't mean Mas isso não I significa haven't got the Holy Spirit essentially. que eu preciso desse Espírito Santo essencialmente. Hallelujah. Aleluia. I got the Holy Spirit essentially 58 years ago. Porque eu já ganhei o Espírito Santo como essencialmente 58 anos atrás. And I got the Holy Spirit essentially once for all. E eu ganhei essencialmente o Espírito Santo uma vez por todas. Essentially speaking, I don't need to get the Holy Spirit again. Essencialmente falando, eu não preciso ganhar o Espírito Santo novamente. I don't need to be born again and again every day once. Eu não preciso cada dia nascer de novo, todo dia nascer de novo. But economically speaking, Mas economicamente falando, you need to say every day, even every minute. não preciso dizer a cada dia, mas a cada minuto. Every minute I need to have the power of the Holy Spirit again and again economically. Cada minuto eu preciso do poder do Espírito Santo economicamente. For what is this? E o que é isso? For the divine economy. É para a economia divina. For God to dispense himself into us. É para Deus dispensar a si mesmo para dentro de nós. Now, Agora, may we have a conclusion this way? nós vamos então concluir desta maneira. You put the point of last night Você põe um ponto da última and the noite point this morning. e o ponto dessa You manhã. put these 2 points together. Põe os dois pontos juntos. You could see Você pode ver the Son as the embodiment of God que o Filho é a corporificação de Deus, came incarnation with the Father veio na encarnação como o Pai. and conceived and born of the Spirit. E concebido e nascido pelo Espírito Santo. Could you see Vocês podem ver? the Son O Filho with the Father, com o Pai, conceived and born of the Spirit, concebido e nascido do Espírito Santo.
This is what? O que é isso? This is just embodiment of the triune God. Esse é exatamente a corporificação do Deus triuno. The Son is here O Filho está aqui, as the center. e como sempre, The Father is here, o Pai está aqui, and the Spirit is also here. o Espírito Santo também está The aqui. Son came with the Father, O Filho veio com o Pai, conceived and born of the Spirit. concebido e nascido do Espírito Santo. So, the entire triune God is here Todo Deus triuno está aqui, as the very embodiment of God. como a própria corporificação de Deus, For His dispensing of Himself into His people. para o seu dispensar dele mesmo para dentro do seu povo. Have you seen something this morning? Você viu alguma coisa nessa manhã? Now, when you have the Son, Agora, quando você tem um filho, do you only have the Son alone? você tem somente o filho? When you call on the name of the Lord Jesus, Quando você invoca o nome do Senhor Jesus, do you only enjoy the Son você apenas desfruta do filho, without the Father, sem o Pai, without the Spirit? sem o Espírito. That's right. Certo? Because the Son as the center Porque o filho como centro, came to be embodied ele veio e se tornou with encarnado the Father com o Pai and of the Spirit. e do Espírito. So now, when we touch the Son, Agora, quando nós tocamos no we filho, touch the Father tocamos no Pai, and we touch the Spirit. tocamos no Espírito. Last night, Na última noite, I reserved one verse, eu reservei um versículo, purposely. A propositadamente, wonderful verse, maravilhoso versículo, but I didn't give you. mas eu não vou dizer. I thought I would reserve this verse Acho que vou reservar esse versículo. till another 3 days. Por mais 3 dias vou reservar. But this morning, Nessa manhã, I changed my mind. eu mudei a minha mente, I better give you this verse. mas eu vou dar esse versículo para vocês. Verse 23 Versículo 23, in John 14. em João 14. That says, Lá diz, whoever loves me, todo aquele que me ama, I will love him, eu o amarei, and my Father will love him, e o meu Pai o amará, and my Father and I will go to him e meu Pai e eu viremos para ele. and make a abode with him. Faremos nele morada. Listen, Ouça, you love the Lord Jesus. você ama o Senhor Jesus. Your concept is that O seu conceito é que as you love the Lord Jesus, the Lord Jesus will come to you, right? quando você ama o Senhor Jesus, então o Senhor Jesus vai até você. You never thought that the Lord Jesus will come to you with the Father. Você nunca pensou de que o Senhor Jesus vai para você com o Pai. Rather, the Father take the initiative. Mas, pelo contrário, o Pai é que tomou a iniciativa. The Lord says, when you love Him, Quando você the amá-lo, Father and Him will come to abide with you. é o Pai e Ele é que vai fazer morada em você. This is O what, que significa isso? whenever you say, Lord Jesus, Toda vez que você diz, Senhor Jesus, the Father takes the lead to God. o Pai é que veio aí. Have you thought about it? Você viu isso? Well, you open up to John 14:23. Abre vocês para João 14, 20. You all read it. E todos vocês devem ler. John 14, João 14, 23. versículo 23. We all read it in our own language. Vamos ler cada um na sua língua. Respondeu o Senhor. You see? Viu? If anyone loves me, Todo aquele que me ama, my Father will love him, meu Pai o amará. and we will come to him E
nós iremos para Ele. Then the Father takes the lead. Quer dizer, o Pai é que toma a liderança. The Father is always with the Son. O Pai está sempre com o Filho. The Father always with the Son. O Pai está sempre com o Filho. Even you didn't care for the Father. Mesmo que você não se preocupa com o You Pai. only care for the Son. Você só se preocupa com o Filho. Lord Jesus, I love you. Senhor Jesus, Aí o Pai veio. o Pai veio. The Father comes. O Pai é que vem. You call on the Son. Você invocou o Filho. But the Father comes. Mas o Pai vem. It's wonderful. Não é maravilhoso? Well, this is not just a doctrine. Isso não é apenas simplesmente uma I doutrina. do believe. Eu creio. Nearly all of you can testify. Quase que todos vocês podem testificar. In the past, No passado. whenever you called, oh Lord Jesus, Quando você invocou, ó Senhor, right away, deep within you, imediatamente no the profundo, Father is there. o Pai está lá. Right? Certo? You call on the name of the Lord, Você invoca o nome do Senhor. but the Father came. Mas o Pai é quem vem. You call on the Son, Você chamou o Filho. but the Father came. Mas o Pai é quem veio. It's wonderful. É maravilhoso isso. You better go home today and try it. Hoje é melhor vocês ir embora. Oh Lord Jesus. Dizer, See, experimentar. who comes first? Senhor Jesus. E veja quem vem até você. See, who comes first? Quem vem primeiro? Probably you never noticed it. Provavelmente você nunca nem percebeu isso. And this morning I gave you the secret. Nessa manhã eu te dei isso. Oh Lord Jesus, I love you. Oh, Senhor Jesus, eu te amo. I love you. Eu te amo. But the Father comes. Mas o Pai quem veio? Go and try. Volte, vai e experimente. Not only so, Não só isso, listen to this. ouça isso. When you call on the name of the Son, Quando você invoca o nome do Filho, the Father comes o Pai vem and the Spirit follows. e o Espírito segue. It's wonderful. Isso é maravilhoso. You call on the name of one. Você invoca o nome de um. Eventually, Finalmente, the first one comes, o primeiro vem, and the third one follows, vem, o outro segue and the middle one remains. e o do meio fica. You have all the three. Você tem os três. Yet, still one. Still one. Aí estão ainda um. Eventually, you would wonder. Finalmente você vai ter. 301. Aqueles são três em um. 103. E um e são três. You would say, hard to say. É difícil dizer. Because I call on the name of the Lord. Mas eu invoquei o nome do Senhor. The Father's here. O Pai está aqui. And the Spirit also O comes. Espírito também veio. What is O it? que é isso? Mystery. É mistério. Marvelous. É maravilhoso. Who comes? Quem veio? Who comes? Quem veio? Who follows? Quem seguiu? And who remains? E quem permaneceu lá? One comes, one follows, one remains. Um veio, outro seguiu, um permaneceu. There's 301. E os três são um. 301. Os três são um. São três um. Right. We all have to say 3-1. Todos os três devem dizer três um. Three, all are here as one. Todos os três aqui são. Oh, Lord Jesus! And the Father comes. Oh, Senhor! Seu Pai vem. And the Spirit follows. E o Espírito seguiu. And the Son remains. E o Filho ficou aqui. All three are here as one. Todos os três estão aqui, eles são um. Okay. Play the bag.
to say that. Faça o melhor para ter. Amen. Amen.